Gálatas capítulo 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Versículo 29. Não há nada mais nocivo à vida espiritual do que a justiça própria. Torna-se quase que um caminho sem volta. O apóstolo Paulo abriu este capítulo declarando: ó Gálatas insensatos! Forte, não é mesmo? Mas necessário. Ao receberem o Evangelho de Cristo, eles também haviam recebido o Espírito Santo, e isto apenas crendo, sem que precisassem se valer de qualquer obra humana. Mediante a influência de alguns, porém, as igrejas da Galácia estavam sendo minadas pela doutrina da justificação por obras, o que descaracteriza totalmente a justificação pela fé. Ao destacar a experiência de Abraão, Paulo lhes mostrou que a referência dada pelo Antigo Testamento ao descendente abraâmico não se tratava de Isaque apenas, mas do próprio Cristo. Isaque foi um tipo que apontava para o antítipo, e Abraão um tipo que, representando Deus Pai, nele seriam abençoados todos os povos, o que deixa claro a paternidade de Deus quanto a toda a humanidade. Quando o pecado entrou no mundo por causa da desobediência através de Adão e Eva, seus primeiros filhos terrenos, Deus deixou a seguinte promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em profecia, mulher significa igreja, ou seja, Satanás ficaria irado contra o povo de Deus e colocaria muitos povos contra o descendente da mulher, que é Cristo. Mas a cruz, que o inimigo pensava ser uma vitória, foi a sua eterna derrota. Satanás apenas lhe causou uma ferida no calcanhar, enquanto Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, de uma vez por todas. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Por isso que Paulo estava tão perplexo diante da insensatez dos Gálatas. A exata compreensão acerca do plano da redenção deveria ser suficiente para que não fossem enredados pelas mesmas teorias que antes acreditavam. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência, certamente deveria ser eliminado pela obediência, mas não mais do homem, pois este já estava sob a maldição da lei. E que maldição é esta? É o resultado da transgressão da lei. O Senhor declara: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 ao 20. Cristo se fez maldição por nós, quando sem pecado se entregou para morrer em nosso lugar. A sua perfeita obediência pagou o preço de nosso resgate. Nas palavras dadas por Deus a Moisés, nos é apresentado o caminho para a Canaã celestial. Percebam. Primeiro, amar a Deus, o maior princípio ativo. Segundo, dar ouvidos à sua voz, obediência. Terceiro, apegar-se a Ele, perseverança. Esses três resultam em vida em abundância na terra que o Senhor há de nos dar. É a nossa resposta à aliança que o Senhor fez conosco. Se amarmos a Deus, daremos ouvidos à sua voz e o buscaremos cada dia mais, experimentando a sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Ela só não gera salvação, como alguns afirmavam nas igrejas da Galácia. Mas em contrapartida, a salvação gera obediência, como foi com Abraão, que creu e foi tão obediente, a ponto de levar seu filho para ser sacrificado.
No Monte Moriá foi ilustrado que as obras humanas nunca poderão ser suficientes, mas o sacrifício do Filho unigênito do Pai, este sim, foi suficiente e perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Portanto, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos fomos comprados pelo mesmo preço. Satanás procura de todas as formas confundir o homem e torná-lo refém de teorias que nada têm a ver com o assim diz o Senhor. E ele usa a própria Bíblia para nos confundir, assim como tentou fazer com Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. O originador da desobediência, no entanto, não pode enganar aqueles que amam a Deus, que obedecem à sua voz e que perseveram em apegar-se a Ele. Ó amados, ainda existem tantos filhinhos de Deus na ignorância, tantas pessoas por quem Cristo morreu que ainda estão aprisionados no engano. Nas cenas finais desta terra, será que estamos perdendo o precioso tempo que ainda nos resta com discussões tolas e inúteis? Até quando Deus irá tolerar uma igreja mais preocupada consigo mesma do que com as preciosas almas que estão morrendo, sem a bendita esperança que é nosso privilégio compartilhar? Você e eu somos herdeiros de uma promessa irrevogável e precisamos buscar vivê-la pela fé naquele que nos resgatou e nos salvou de nós mesmos. Qual será a sua decisão? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Apenas creia. Oremos, amados. Bendito Deus, basta um pequeno exame do nosso próprio coração para ficarmos envergonhados de nós mesmos e do quanto somos tardios em entender e até mesmo em aceitar a Tua vontade. Ainda existem tantos filhos Teus, pelos quais Jesus deu a vida, perdidos no engano da idolatria, da imoralidade, da feitiçaria. Enfim, Senhor, tantos, mesmo os que se dizendo cristãos, estão amortecidos por uma religião formal ou apenas com aparência de santidade. Como um dia o Senhor, Pai, por sua graça e misericórdia me encontrou. Busca as tuas ovelhinhas que estão fora do teu aprisco e volta logo. Enche-nos do poder do Espírito Santo, até que fique evidente de que não resta mais nada de nós mesmos. Estamos cansados de nossa natureza caída, Senhor. Cumpre em nós a tua maravilhosa promessa de que podemos ter a inscrição da natureza divina em nós. É o nosso clamor, Pai, que estejamos escondidos em Cristo e andando com Ele a cada passo do caminho. Fazemos esta súplica a Ti, pelos méritos e no nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, justificados pela fé em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.